Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Elizabeth, aqui estamos com a Elisângela, tudo bom, Eli? E o seu Rubens e o Jonathan no estúdio 1, tá ok? Vamos lá então? Vejam só, antes da gente iniciar a aula sobre coloides, suspensão e solução, a gente vai ver quais são os objetivos dessa aula, né? Se não tiver objetivo, a coisa não anda. Então, vejam, relembrar o conceito e classificação de misturas, porque se eu vou falar em solução, coloide, suspensão, a gente precisa relembrar, tá? Compreender o que são dispersões coloidais, ou simplesmente coloides, reconhecer alguns coloides na sociedade em que estamos inseridos, né? No nosso dia a dia, onde é que eles estão? E praticar o conhecimento por meio de atividades. Vamos lá, então? Antes, a gente vai ter que responder duas perguntinhas ao longo dessa aula. Se eu não responder, vocês puxem a minha orelha, beleza? Então, vejam só. Toda mistura é uma dispersão coloidal? Será? Que critérios diferenciam uma solução de um coloide e de uma suspensão? Então, veja, a gente tem que diferenciar, né? Quais são os critérios? Uma solução diferente de um coloide e, por sua vez, de uma suspensão. Ou será que é tudo a mesma coisa? Já ouviu falar isso? Vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Vamos descobrir em qual dessas definições cada um deles se encaixa, beleza? Vamos lá? Então, como eu disse, vamos relembrar misturas, certo? Quando a gente fala em misturas, lembre-se sempre que são duas ou mais substâncias que simplesmente se unem, tem a junção, sem que ocorra nenhum tipo de reação química, tá bom? E elas são classificadas de que forma? Elas são classificadas em misturas homogêneas, aonde eu tenho uma única fase, no caso, água com açúcar, tá? Água com álcool, água com sal, uma única fase, tá? É o que você enxerga, lembrando que fase é toda e qualquer porção visível da mistura, tá? Então, é o que você enxerga na mistura, certo? Quando a gente fala em misturas heterogêneas, o que a gente tem que lembrar? As heterogêneas, elas vão apresentar duas ou mais fases, certo? Então, aqui eu tenho água e óleo, água e gasolina, derramamento de petróleo nos oceanos. Já reparou que o petróleo fica na superfície? Então, por que será, né? Porque nós temos misturas heterogêneas, beleza? Vamos lá, então? Quando a gente fala em dispersões, então observe que aqui, esse quadro printa e mantenha sempre no seu caderninho, tá? No seu celular, enfim. Por quê? Porque quando eu falo em dispersões, a gente tem os materiais que vão para misturas ou dispersões e substâncias, tá? As misturas e dispersões, que são os nossos focos, elas se transformam em misturas homogêneas ou heterogêneas. As substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas. Mas veja, não é o nosso foco está para cá. Quando eu falo em misturas homogêneas, eu tenho solução. Quando eu falo em mistura heterogênea, eu posso ter uma dispersão coloidal ou uma suspensão. Lembram-se de critérios que a gente tinha para diferenciar? Então vejam, uma solução é sempre uma mistura homogênea. Dispersão coloidal e suspensões são heterogêneas, tá? Mas será que tem outros critérios? A gente vai vendo ao longo da aula, certo? Então, vejam, quando eu falo em misturas, eu tenho o que nós denominamos por dispersões. Outra coisa, dispersões. Toda mistura é uma dispersão. Respondemos mais uma questão, certo? Toda mistura é uma dispersão. Mas elas são classificadas em solução, dispersão coloidal ou coloide e suspensão, tá? Para esta aula, o nosso foco será coloide ou simplesmente dispersão coloidal, tá certo? Ah, mas e solução e suspensão? São assuntos para os próximos capítulos, ok? Vamos lá? Quando a gente fala em classificação das dispersões, como é que funciona? O critério de classificação é o tamanho médio das partículas. Então, eu tenho o tipo de dispersão aqui e o tamanho, tá? Então, soluções. O tamanho das partículas é menor que 1 nanômetro. O que é um nanômetro mesmo? É 1 divididos por 1 bilionésimo, tá? Então, é 10 a menos 9 do metro.
Quando eu falo em dispersão coloidal ou coloide, o tamanho das partículas vão de 1 a 1000 nanômetros. Então, vejo que já aumentou um pouquinho, né? Elas já se tornam um pouco mais visíveis. As suspensões, elas estão sempre acima de 1000 nanômetros. São granulações, são partículas dispersas com tamanhos maiores, visíveis a olho nu, tá? Vamos lá? Toda dispersão, como é que é a composição dela? Ela é formada por um disperso, que é a substância em menor quantidade, também chamado de soluto, tá? E um dispersante, que é a substância em maior quantidade, também denominado por solvente. Então, quando eu tenho disperso mais dispersante, eu tenho uma dispersão, tá bom? Guardem isso com bastante carinho também, que a gente vai usar bastante. Quando eu falo em dispersão coloidal ou coloide, que são as estrelas da nossa aula, né? Vamos lá? Trata-se de uma mistura que, a olho nu, apresenta aspectos de uma mistura homogênea, porém, quando é realizada uma análise mais minuciosa dos componentes, percebe-se que é uma mistura heterogênea, tá? Então, quando você bate o olho, você pensa que é homogêneo, mas com análises mais minuciosas, percebe-se que o coloide é uma mistura heterogênea, tá? Por exemplo, aqui eu trago o leite. O leite, quando a gente olha para ele, você acha que ele é uma mistura homogênea, certo? Mas vejam, você está vendo que aqui eu tenho partículas mais leitosas e umas mais transparentes. Essas mais leitosas são as gorduras, tá? Que estão dispersas no leite. Então, veja, o leite é uma mistura heterogênea, beleza? Aqui nós temos a primeira atividade. Vejam, muito cuidado, deem uma lida nessa imagem para daí você conseguir responder a figura, as respostas. Olha a doida, né? Leia bem a imagem para você conseguir responder a questão, ok? Aguardo vocês aqui.
E então, estamos de volta. Conseguiram responder? Então vejam só, essa questão caiu no Enem há algum tempo. Observe a imagem e responda o que se pede. Então ela fala aqui a respeito do sorvete. Então veja, o sorvete é um sistema que pode ser classificado como? Então você tem aqui todo o trajeto dele, né? A formação das gotas de gordura homogeneizada, congela, aí você tem as gotas que se movimentam na interface, as micrografias eletrônicas e etc. Dessa maneira, a gente consegue classificar o sorvete como sendo uma solução coloidal. Por quê? Porque entra no caso lá do leite, onde a gente tem as gotas de gorduras dispersas na mistura, tá certo? Então guarde como muito bacana esse infográfico aqui, porque ele te mostra toda a trajetória de formação do sorvete. E é super gostoso, né, gente? Vamos dar sequência? Então vamos lá. Opa, pulei o slide aqui, ó, já apressando. Então vejam, quais são os tipos de dispersão coloidal? Primeiro, Sol. O que é um Sol? Dentro de coloide, tá? Não venha me dizer que Sol é uma estrela. Tá, tudo bem, ele é, ó. Mas dentro dos tipos de dispersão coloidal, a gente tem que Sol é o seguinte, todo sólido, no caso disperso, em um líquido, que é o dispersante. Então, nós definimos o Sol para dispersão coloidal como sendo um sólido que está disperso em um dispersante líquido, tá? Exemplos, a gente tem o sangue, tá? O sangue é uma dispersão coloidal da forma Sol. Nós temos rubis, que são pedras preciosas, gemas preciosas, onde eu tenho um sólido disperso em um líquido, tá? E nós temos pérolas, tá? As pérolas também é um tipo de Sol, onde eu tenho o sólido disperso em um líquido, tá bom? São alguns exemplos que nós temos de um tipo de dispersão coloidal chamado Sol. Vamos lá? Quando eu falo no gel ou géis, também eles são classificados como coloides, tá certo? Mas de que tipo? Vejam, aqui eu tenho um líquido disperso em um sólido, tá ok? Aí nós temos como exemplo o gel de cabelo, nós temos as gelatinas e nós temos geleias. São exemplos de géis, tá? Que são dispersões coloidais. Aqui cabe ressaltar, chamar sua atenção para a gelatina. A gelatina, quando ela está líquida, antes de você levar para a geladeira, ela é um Sol, tá? Um coloide do tipo Sol. Quando ela vai para a fase sólida, ou seja, depois que você pôs na geladeira, né? Colocou na geladeira, ela vai para gel, tá? Então a gelatina ela tramita entre Sol e gel. E já experimentou deixar a gelatina fora da geladeira? Veja, faça esse experimento em casa, você vai ver o que acontece, tá bom? E ainda, mais um tipo, emulsão. A emulsão é um líquido disperso em um líquido ou um sólido, tá? É assim que se forma uma emulsão. Aí nós temos como exemplos na nossa rotina diária o leite. Então veja, o leite que nós tomamos, né? Ele é uma emulsão, beleza? Uma dispersão coloidal classificada como emulsão. A maionese, que muitos adoram, também é uma emulsão. Os queijos, e aqui cabe dizer todos os tipos de queijo, e a manteiga, tá? Ah, mas e a margarina? A margarina também entra dentro de emulsão, tá? Manteiga e margarina, beleza? Opa! Quando a gente fala em espuma, tá? O que acontece? Quando a gente fala nas espumas, nós temos um gás disperso em um líquido ou em um sólido. Isso é o que nós chamamos de espuma. E aqui cabe ressaltar que ela pode ser uma espuma menos consistente e também uma espuma sólida, tá? Como colchões, por exemplo, aquelas espumas de colchões. É o mesmo processo, tá? Aqui eu trago para vocês a pedra pómez, que é um tipo de pedra bastante porosa, né? Utilizada em salões, em estéticas, em casa mesmo, né? Para limpar os pés. Trago aqui também a clara em neve, as claras em neves também são um tipo de espuma, e a espuma do oceano, tá? Lembrando, como eu falei para vocês, os colchões também são formados por espumas que são dispersões coloidais. Lá no seu sofá também tem espuma. A espuma de banho, ó, aquela esponja de banho, né? Também é um tipo de espuma, beleza? Vamos lá?
Um outro tipo de dispersão coloidal, o aerossol. Quando a gente fala em aerossol, nós temos um sólido ou um líquido, tá? Disperso no gás. Vejam como é que funciona isso, né? Então, a gente vai ter o sólido ou o líquido, ele estará disperso no que nós chamamos de um gás, tá? Formando o que nós chamamos de aerossol. Então, aqui trago para vocês como exemplo a neblina. Aqui é um dia em Curitiba, um dia qualquer, em Curitiba, tá? Com a neblina bastante densa, né? Como vocês podem perceber. Todo tipo de aerossol, ou como o povo chama de aerosol, tá? Mas o nome mesmo do colóide, da dispersão coloidal é aerossol, tá ok? Então, aqui todo tipo, perfume, esses inseticidas, todo tipo de aerossol que nós utilizamos, eles são denominados, né, caracterizados por aerossóis, né, dentro de uma dispersão coloidal, onde eu tenho um sólido ou um líquido disperso em um gás, tá ok? Muito cuidado com isso. E ainda, nós temos lá fumaça, também é um tipo de aerossol, tá? Qualquer fumaça, produzidas em lareiras, em chaminés, na cozinha, enfim, tá? Quando a gente tem fumaça de um modo geral, nós temos um tipo de dispersão coloidal que nós denominamos por aerossol, beleza? Aqui nós temos mais uma atividade, aguardo vocês.
E aí, então, conseguiram responder? Tenho certeza que sim, né? Só parar para pensar um pouquinho. Vamos lá? Antes da correção, vamos ler juntos. Então, vai lá. Dentre os seguintes materiais, então eu tenho maionese, iogurte, azeite de oliva e refrigerante, tá? Coisas que vocês adoram, né? Podem ser classificados como dispersões coloidais. Qual ou quais deles? Conseguiram perceber? Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos lá para a correção. Somente 1 e 2, ou seja, trata-se de dispersões coloidais a maionese e iogurte, tá? São dois exemplos de dispersões coloidais, tá bem? Então, vejam, aqui o azeite de oliva é um exemplo de uma mistura homogênea, tá? É um óleo, mas é uma mistura homogênea, certo? E o refrigerante, uma mistura heterogênea, tá? Heterogênea quando você abre, porque aí você percebe a diferença entre o gás e o líquido, tá? Quando ele está fechadinho, a garrafa está fechada, em equilíbrio entre as duas fases, é uma mistura, você entende ver uma mistura homogênea, mas quando você muda a pressão, ele passa a heterogênea, tá bem? Beleza? Viu só como química é lindo? Vamos lá? Olha só, para pensar um pouquinho sobre a aula. Então vejam, aqui vocês têm o link, vocês podem acessar esta reportagem de duas maneiras. Por meio do link que está aqui, aí você pega lá no slide, né? Ou então, quem tiver o QR Code, pode utilizar o celular para usar o QR Code e tem acesso à reportagem toda, tá? Então veja só, DNA dá vida a materiais inertes. Vamos dar uma olhadinha nisso? O que isso tem a ver com a nossa aula, né? Então vejam, nós temos aqui os chamados coloides automontantes, tá? O que vem a ser isso, né? Então aqui ele define um pouco o coloide, ele coloca alguns exemplos de coloides no nosso dia a dia, então leite, isopor, spray, tintas, a espuma de barbear também é um exemplo de espuma, tá? Gel e até mesmo poeira, lama, neblina, enfim, ele te dá um exemplo de onde os coloides são encontrados. E daí, aqui eu faço um recorte da reportagem, né? Uma das propriedades mais interessantes dos coloides é a sua capacidade de automontagem. O que vem a ser isso? É a capacidade para se agregarem espontaneamente em estruturas bem definidas e estáveis, o que é importante. Não adianta ele ter a possibilidade de se automontar várias vezes e não ter estabilidade. Então, eles são estáveis, impulsionadas por nada além de interações locais entre as próprias partículas que formam o coloide. Então, isso ajuda bastante na indústria de um modo geral. Então, fica fácil. Então, vamos supor, eles querem obter um determinado material. A partir de um coloide conhecido, é possível fazer a automontagem. E aí você tem um outro material, tá? Bastante utilizado na indústria. Leia para você interagir mais. Não vou te dar spoiler, não vou te dar tanto spoiler, tá bom? E ainda, a automação tem atraído grande interesse na indústria, já que ela abre as possibilidades de toda uma série de novas tecnologias, de carreadores de drogas inteligentes no corpo humano, até novas tintas que mudam a tonalidade com a luz. Então vejam a importância, né, da gente conhecer coloide, da gente saber química para entender a nossa realidade, beleza? O que nós vimos na aula de hoje? Relembramos o conceito e a classificação de misturas, compreendemos o que são dispersões coloidais, reconhecemos alguns coloides na sociedade em que estamos inseridos e praticamos por meio de atividades, tá certo? Aqui eu trago algumas referências, né, alguns livros utilizados, mas eu também uso bastante páginas na internet, tá? E aqui fica somente como referência para você utilizar e pesquisar um pouquinho mais, beleza? Por hoje, fechamos. Agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado e até!